Hola chicos, muy buenas. Hoy entonces empezamos con nuestra segunda clase de español. Nuestros temas: fecha conmemorativa en México, verbos para descrever personas, vocabulário, membros de la família. Oi pessoal, tudo bem? Professora Elisângela. Hoje nós iniciamos a nossa segunda aula de espanhol, que vai tratar então dos temas data comemorativa no México, verbos para descrever pessoas e vocabulário dos membros da família. Vamos lá? Empecemos com uma leitura, ¿tá bien? Bueno, el Día de Muertos es una de las festividades más importantes que tiene México en el año. Su relevancia es tal que en la capital del país las actividades de los festejos duran varias semanas y se vive en medio de un clima de algarabía porque esa es la forma en que sus ancestros precolombinos les rendían tributo a sus difuntos. De acuerdo con la creencia popular, es la forma en que los vivos tienen de entrar en contacto con sus muertos, ya que se considera que en estas fechas estos regresan a la tierra atraídos por las ofrendas que se les realizan. La fecha de la festividad coincide con dos jornadas puntuales del Santoral Católico, el Día de Todos los Santos del 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos del 2 de noviembre, y ambas se terminan acoplando con las celebraciones del Día de Muertos, que en rigor es el 2 de noviembre. Quizás porque en México alrededor del 80% de la población se declara católica y es el segundo país con mayor cantidad de fieles de este culto en el mundo, depois de Brasil. Então, pessoal, de uma maneira geral, para resumir tudo isso que foi pronunciado, o Dia dos Mortos é uma celebração de origem indígena, então que honra os falecidos no dia 2 de novembro. Ele já começa no dia 31 de outubro e ele vai coincidir então com as tradições católicas do Dia dos Fiéis Defuntos e Dia de Todos os Santos. E não é só no México que se comemora, alguns outros países da América Central, os Estados Unidos, eles também têm essa celebração. Esse festival, né, essas festas mexicanas, elas são uma das mais animadas, né? Porque, segundo dizem, os mortos, eles vêm visitar os seus parentes nesse dia. Então, ela é festejada com comida, com música, com os doces preferidos dos mortos. E as crianças, então, elas se vestem, né, com máscara de caveira, vestem roupas com esqueletos. Elas se fantasiam, então, para comemorar essa data. E uma coisa bem importante desse Dia dos Mortos é a produção, então, de um altar. Então, a grande maioria das famílias, elas montam esse altar. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um altar com alguns elementos que estão presentes. Então, nós temos ali em cima as flores de cempasúchil, que é como se fosse um cravo. Essa flor, ela é bem importante nesse dia, então qualquer pesquisa que você faça relacionada ao Dia dos Mortos, você vai encontrar essa flor. Ela tem uma cor amarelo, laranja, uma cor bem forte. O que mais que nós vamos ter nesse altar? Nós vamos ter a água, sal, bebidas, principalmente assim as bebidas que os mortos, né, o falecido gostava, bebidas alcoólicas. Aqui eu achei interessante esse petate, que é um trançado de taquara, parecido com esse trançado que os indígenas fazem cesto. Então, aqui vocês têm, ele é um tapete feito daquele trançado. Então, ele é bem interessante também. Nós temos o copal, que seria esse suporte, né, aqui para colocar os pães, os alimentos. Nós temos papel picado, as bandeirinhas, né, com os símbolos das caveiras. Nós temos comida, então a comida que a pessoa falecida gostava. Nós temos a calaveira de açúcar, então as caveiras em forma de açúcar. Nós temos o pan de muerto e nós temos as fotografias, então, dos falecidos, né? Esses são alguns dos elementos. Tem muito mais simbologia presente nesses altares. Aqui eu trouxe para vocês também
Então, para ilustrar tudo isso que nós acabamos de dizer, né, todas essas informações, eu acho que é bem importante nós visualizarmos. Então, por isso eu trouxe um trecho de uma película que se chama Vive la vida es una fiesta. E essa película ela vai mostrar bem essa questão do altar, da flor, todas essas simbologias. Vamos assistir? Não vem me olhar assim. O Dia de los Muertos é a única noite do ano em que nossos ancestrais vêm nos visitar. É preciso colocar fotos na oferenda para os espíritos poderem vir. Isso é muito importante. Se a gente não puser, eles não vêm. Tem bastante comida e tudo mais que gostavam em vida, Mijo. Tudo isso só para deixar a família unida. Eu não quero que você vá, sabe-se lá para onde. Aonde pensa que vai? Não era só isso? Não, tem mais. Fazer parte dessa família é mostrar muita dedicação à família. Eu não quero que você termine como... Como o papá da mamãe Inês? Nunca mencione esse homem. Ele merece ser esquecido. Mas ele não foi. Eu só ia... Mas eu... Papá, chegou? Mamá, calme-se, calme. Então, pessoal, como nós pudemos observar, né, nesse trecho da película, então eu separei aqui, né, duas imagens desse trecho da película, que é o Arco de Flores. Então, nós temos esse arco, né, feito nas portas, representando a passagem, né, porque eles acreditam, então, que os mortos eles vão vir visitar esses altares, vão vir visitar as casas. Então, por isso eles decoram aqui, né, as portas com essa flor. Há muitos vasos. Então, como eu disse, essa flor, ela é muito, muito presente nesse dia. E aqui também eu fiz esse print, então, do altar com as ofrendas, para vocês observarem, né, todos esses elementos. Então, é uma coisa, assim, bem rica, né, vai ter a água, vai ter as velas, vai ter as fotografias, vai ter as caveiras, então, é uma coisa, assim, bem, bem marcada. E para quem tiver interesse, então, eu deixo aqui o link disponível da película, então, a película completa. É bem importante que vocês assistam ela como um todo. Eu também vou deixar esse link lá no formulário de atividades, porque as atividades vão ser relacionadas, então, com esse filme. Então, eu gostaria muito que vocês assistissem para vocês terem essa ideia do todo, né, desse filme, de todos esses elementos. Então, antes de nós abordarmos, né, alguns elementos principalmente, né, os personagens, nós vamos utilizá-los, né, como exemplos aqui nas nossas diapositivas. Então, eu trouxe antes uma explicação, né, de como descrever personas em espanhol. Aqui nós temos algumas informações. Há 4 verbos diferentes para descrever a persona. O verbo ser, estar, tener e llevar. Então, como que nós vamos, né, descrever as pessoas em espanhol? Então, vocês têm 4 verbos que são utilizados para isso. O verbo ser, o verbo estar, o verbo tener e o verbo llevar. E quando que nós vamos usar um verbo e quando que nós vamos usar outro? Então, o verbo ser, ele é usado para todas aquelas informações que são permanentes. Então, qualidades essenciais ou permanentes. Então, por exemplo, quando eu quero dizer a altura de uma pessoa, eu digo es alto, es bajo. Se eu quero dizer o peso de uma pessoa, es gordo, es delgado. Se eu quero dizer sobre a beleza, né? Es guapo, es feio. Se eu quero dizer uma etapa da vida, es joven, es viejo. Então, eu tenho uma gama de informações permanentes que eu posso utilizar o verbo ser. Então, eu também posso usar ele para falar do caráter da pessoa, né? Es una persona tranquila. Então, também está relacionado a essas qualidades essenciais ou permanentes. O verbo estar, ele é usado para estados temporais. Então, estados temporales. Então, para aquelas coisas que são reversíveis, né? Passageiras. Por exemplo, está herido, está ferido. Então, quer dizer que a pessoa pode, né?
pode se curar, né? Pode mudar esse estado. Ou, por exemplo, para o estado de ânimo, está contento, está triste. Então, é um estado que a pessoa se encontra, mas pode mudar. O verbo tener, ele é usado para possessão ou pertenência. Então, ele é usado principalmente para descrever as partes do corpo da pessoa. Por exemplo, tiene el pelo corto, tiene el pelo largo. Então, estou dizendo que a pessoa tem o cabelo longo, tem o cabelo curto. Ou também eu posso usar, né, para dizer a idade e as sensações físicas. Tiene 20 anos. Ou tiene hambre, tiene frio, tiene calor. Então, para estado, uma sensação física, né? Ou para a idade também. Já o verbo llevar, ele é usado para cosas sobre el cuerpo, em constante câmbio. Então, para coisas no corpo que podem estar em constante mudança. Então, principalmente para descrever as roupas e os acessórios que a pessoa está usando. Então, por exemplo, lleva pantalón, lleva pendientes, lleva camisa e sombrero. Então, para coisas ali que constantemente eu vou estar mudando. Em esta diapositiva, aqui então eu coloquei os personagens da película, né, do filme, e algumas frases então que eu elaborei para vocês como resumo, né, disso tudo que eu acabei de explicar. Então, por exemplo, es un niño, es una anciana. Então, eu estou descrevendo ali, né, a etapa da vida. Está gorda, tiene la nariz grande, lleva un sombrero. Então, eu tenho algumas frases ali como exemplos. Aqui eu coloquei para vocês, então, algumas lacunas para nós preenchermos juntos, para observar se vocês compreenderam mesmo, né? Então, diz assim, has compreendido? El paparrulho, anciano barro. Anciano e barro são coisas, né, situações permanentes para o paparrulho. Então, etapa da vida e, né, altura. Então, são coisas permanentes. Então, para estados permanentes, né, nós utilizamos es. Simpático é uma característica, né? É um caráter do paparrulho. Para caráter, nós utilizamos es. Já quando diz los ojos pequeños e castanhos, nós estamos se referindo, então, às partes do corpo do paparrulho. Então, para partes do corpo, né, nós utilizamos tiene. Tiene los ojos pequeños e castanhos. La boca grande. La boca grande também é uma parte do corpo do paparrulho. Então, também nós vamos utilizar o tiene. Agora, bigote é uma coisa que ele lleva. Então, é uma coisa que ele leva bigode, né? Porque é uma coisa que está sobre o corpo dele, né? Uma coisa que pode cambiar, uma coisa que eu posso ir lá e raspar, né? Então, nesse caso, lleva bigote. Aí, continuando. Además, sombrero. Sombrero é o chapéu. Esse chapéu é uma roupa, né? Um acessório. Então, nesse caso, é lleva sombrero. Agora, está dizendo que ele, né, mais delgado. Que nesse momento, né, ele está mais magro. Então, quer dizer que ele, né, nesse estado temporal, então nesse momento, ele está mais delgado. Então, porque é uma coisa que pode mudar, né? Ele pode ficar mais gordo ou assim por diante. E também, ó, nós temos um estado de ânimo. Feliz de ver a la família. Então, ele está feliz de ver a la família. Então, é um estado de ânimo. Certo, pessoal? Então, compreenderam como que funciona esses verbos aí para descrever as pessoas? Adiante, eu trouxe para vocês como forma de repasso, então para trabalhar também esses personagens aí do filme, eu trouxe alguns, né, personagens do filme para trabalhar então o vocabulário da família. Então vocês têm aqui uma árbol genealógica, então uma árvore genealógica da família Rivera
coco, como dizem na película. Então, nós temos aqui algumas palavrinhas, então, para se relacionar com os membros da família. Então, nós temos hermano, hermana, hijo, hija, primo, prima, nieto, nieta, madre, padre, tio, tia, esposo, cunhado, cunhada, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela. E fora esses que estão assinalados aí na árvore genealógica, nós temos outras relações que não estão ali, mas que também nós utilizamos. Sobrino, sobrinha, suegro, suegra, yerno, nuera, marido, mulher. E ainda há outras, né? Então, aqui é só uma forma de repasso deste vocabulário. ¿Cierto? ¿Está bien? E me gustaría agradecer, decir gracias e hasta la próxima classe. Então, obrigado, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer por ter trabalhado essas aulas com vocês e até uma próxima aula.